Olá, meus caros. Gosta de assuntos de curiosidades? Bora pro vídeo. Você já parou para pensar nos mistérios que cercam a Ilha de Páscoa, aquela pequena porção de terra perdida no meio do Oceano Pacífico, famosa por suas enigmáticas estátuas de pedra, os Moai? Mas, na verdade, a Ilha de Páscoa é muito mais do que apenas essas impressionantes figuras. É um lugar repleto de histórias, segredos e lições que ainda ecoam nos dias de hoje. Então, vamos mergulhar juntos nesse universo fascinante e descobrir o que realmente aconteceu por lá. Primeiro, vamos falar sobre a localização da ilha. Ela está a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile, e isso já é um mistério em si. Como um grupo de pessoas conseguiu navegar até lá, em pleno século III, em canoas feitas de madeira? A habilidade desses navegadores polinésios é impressionante. Eles não tinham os modernos instrumentos de navegação que usamos hoje, mas mesmo assim conseguiram encontrar essa ilha remota. O que será que os motivou a fazer essa jornada? A busca por novos recursos? A curiosidade? Ou talvez um desejo de explorar o desconhecido? Ao chegarem à ilha, os primeiros habitantes encontraram um lugar exuberante, repleto de florestas e vida. Mas com o passar do tempo, a história começou a se desenrolar de maneira trágica. A sociedade da Ilha de Páscoa, conhecida como Rapa Nui, começou a se desenvolver de forma intensa. Eles construíram as famosas estátuas, os Moai, que são verdadeiros ícones culturais. Cada um deles representa um ancestral, um chefe ou uma figura importante da comunidade. Mas, para erguer essas enormes estátuas, era necessário um enorme esforço coletivo. E aqui entra um dos segredos mais sombrios da ilha, a devastação ambiental. Para construir os Moai e sustentar suas comunidades, os habitantes começaram a desmatar as florestas. A madeira das árvores era usada para construir canoas, casas e, claro, para transportar as estátuas. Com o tempo, as florestas foram desaparecendo e a terra começou a se tornar árida. A escassez de recursos gerou conflitos internos, rivalidades entre clãs e, eventualmente, uma crise alimentar. A sociedade que antes era próspera começou a entrar em colapso. É uma lição poderosa sobre como o uso excessivo dos recursos naturais pode levar à autodestruição. Agora vamos falar um pouco sobre as estátuas em si. Você sabia que existem cerca de 900 Moai na ilha? Cada um deles é único, e muitos têm características que refletem a cultura e a espiritualidade do povo Rapa Nui. Alguns têm cabeças desproporcionalmente grandes, enquanto outros têm detalhes intrincados esculpidos em suas superfícies. Mas o que é ainda mais interessante é que muitos desses Moai foram enterrados ao longo dos séculos, cobertos pela terra e pelo tempo. Recentemente, arqueólogos começaram a desenterrá-los, revelando que, na verdade, as estátuas têm corpos inteiros, que se estendem por vários metros abaixo da superfície. Isso nos mostra que a história da ilha é muito mais complexa do que imaginávamos. Gostando dos nossos vídeos? Curta e siga nosso canal. Como assim? Curiosidades. Segue o vídeo. E o que dizer das teorias sobre como os Moai foram transportados? Durante muito tempo, acreditou-se que os habitantes usavam troncos de árvores para rolar as estátuas. Mas pesquisas mais recentes sugerem que eles podem ter utilizado uma técnica de andar as estátuas, fazendo-as balançar de um lado para o outro. Imagine a cena, um grupo de pessoas unidas em um esforço coletivo, movendo uma estátua colossal, todos em sincronia. Isso não é apenas uma demonstração de força, mas também de união e comunidade. Um verdadeiro testemunho do que a humanidade pode alcançar quando trabalha junta. Mas a história da Ilha de Páscoa não é apenas sobre os Moai e a crise ambiental. Também é uma história de resiliência. Apesar das dificuldades, os habitantes da ilha conseguiram se adaptar. Eles aprenderam a cultivar novos tipos de alimentos, como a batata doce e a cana-de-açúcar, e desenvolveram novas técnicas de pesca. A cultura Rapa Nui, com suas danças, músicas e tradições, começou a se reinventar. Isso nos ensina que, mesmo diante da diversidade, é possível encontrar novos caminhos e soluções. E claro, não podemos esquecer da chegada dos europeus. Quando o explorador holandês Jacob Roggeveen chegou à ilha em 1722, ele encontrou uma sociedade já em declínio. A introdução de novas doenças, a escravidão e a exploração colonial agravaram ainda mais a situação. A população da ilha, que já havia sido severamente afetada pela degradação ambiental, viu-se agora diante de uma nova ameaça. Isso nos faz refletir sobre as consequências do colonialismo e como ele pode devastar culturas inteiras. Hoje,
A Ilha de Páscoa é um patrimônio mundial da Unesco, e os moais são um símbolo de resiliência e mistério. Os turistas de todo o mundo visitam a ilha, maravilhados com suas belezas naturais e culturais. No entanto, essa popularidade também traz desafios. O turismo pode ser uma bênção, mas também pode ser um fardo. A infraestrutura da ilha enfrenta pressão constante, e o equilíbrio entre preservação e desenvolvimento é delicado. A história da Ilha de Páscoa é, portanto, um lembrete de que devemos sempre cuidar do nosso planeta e respeitar as culturas que nele habitam. Ao refletirmos sobre os segredos da Ilha de Páscoa, somos confrontados com questões profundas sobre nossa relação com a natureza, a importância da comunidade e as consequências de nossas ações. Cada moai, cada pedaço de terra, carrega consigo uma história que nos convida a pensar no que podemos aprender com o passado. A ilha é um microcosmo dos desafios que enfrentamos globalmente. A luta pela sobrevivência, a busca por identidade e a necessidade de encontrar um equilíbrio com o nosso ambiente. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a Ilha de Páscoa, lembre-se de que por trás das estátuas imponentes existe uma história rica e complexa, cheia de lições valiosas. Que possamos olhar para o passado não apenas com curiosidade, mas também com a determinação de construir um futuro mais sustentável e respeitoso, aprendendo com os erros e acertos de nossos antepassados. Afinal, a história da Ilha de Páscoa é, em última análise, uma história sobre todos nós. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Siga e curta nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.